Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje a gente traz um presente para todas e todos. Vamos entrevistar hoje a doutora Comba Marques Porto. Ela é uma das mulheres que lutaram pela Constituinte de 1988. Então ela é uma história viva e hoje ela está aqui, aceitou o nosso convite, né? Tá dando esse presente pra gente, veio hoje abrilhantar o nosso canal para contar um pouco dessa história que é tão importante pra gente, principalmente no atual momento em que nós estamos vivendo. Então, ela foi juíza titular, hoje aposentada, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, participou do movimento feminista do Rio de Janeiro a partir de 1975, integrante do corpo técnico do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher durante o período que trabalhou na Assembleia Nacional Constituinte, foi subsecretária de Política para a Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro entre o ano de 2017 e 2018, autora do livro A Arte de Ser Ousada, uma homenagem a Carme da Silva, 1919 a 1985. É casada, mãe de 4 filhos e avó, tem 7 netos. Doutora Comba, quero lhe agradecer muito. Eu estou super nervosa hoje, super feliz pela doutora ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui. É uma honra tê-la aqui. A doutora é uma história viva, né? A gente tem essa oportunidade de conhecê-la, de conhecer um pouco da história, não pela leitura dos livros, mas falada, história falada. Então estamos muito, muito felizes e quero lhe agradecer muito. Olha, Amanda, é um prazer imenso meu também estar aqui. Eu dou muito valor ao seu trabalho, eu admiro muito o seu trabalho, porque é um trabalho que diferencia a profissional do direito, aquela pessoa que olha o direito com um olhar mais amplo, com um olhar mais sensível, mais humano e, sobretudo, com foco nos direitos das mulheres, na realidade das mulheres, que essa luta é uma luta muito bonita e eu tenho muito prazer de estar aqui e pode contar comigo sempre. Ai, que bom, obrigada. Então vamos começar? Eu sempre inicio quando eu vou fazer uma entrevista, principalmente quando é uma advogada, uma juíza, uma defensora, uma promotora, querer conhecer um pouquinho do início da carreira, como foi o seu início da carreira sendo mulher no mundo do direito, né? Na época eu acho que era muito mais masculino o direito do que é hoje. Hoje nós temos muitas mulheres no direito. Conta um pouquinho desse início de carreira, se sofreu assédio sexual, assédio moral, como era, se era discriminada, como foi o seu início de carreira? Olha, foi muito interessante, uma experiência muito promissora, assim. Eu já tinha feito um curso superior antes, que foi Português e Literatura, minha primeira escolha foi Português e Literatura. Me graduei e logo no ano seguinte eu tinha uma militância político-partidária na universidade e eu era ligada ao Partido Comunista Brasileiro e nós precisamos, então, tinha acontecido o AI-5, eu fui presa inclusive como estudante, porque foi o Congresso de Ibiúna, que era um congresso de estudantes, não era um congresso de terroristas, mas estávamos ainda na ditadura. Isso foi quando eu estava no curso de letras. E quando eu terminei, então eu já estava engajada no movimento estudantil, com essa visão, nessa posição do Partido Comunista, que na época era um grupo interessante, eu gostei da proposta. E então foi muito legal porque eu acabei indo para o direito, essas coincidências ou assim, esses atalhos da vida, porque o movimento estudantil estava todo esfacelado pelo AI-5. E nós queríamos então, em algumas escolas, onde o desastre tinha sido pior, nós queríamos reativar esse movimento. Era uma proposta da minha organização política. E aí perguntaram se eu poderia voltar para a faculdade de medicina. Eu falei, não, medicina não dá para mim. Eu sou do clássico, das letras, não sei o quê. E aí eu falei, não, mas direito eu posso. E a faculdade de direito era uma faculdade de uma mobilização política muito grande naquele tempo.
na luta contra a ditadura. E o AI-5 e posteriormente o Decreto 477, que foi editado em 1969, logo ao início do ano. Ele era draconiano. 2 alunos na porta da sala de aula. 3 pessoas conversando, já era caracterizado uma atitude suspeita. Os professores que fossem tidos como suspeitos de estar doutrinando os alunos poderiam perder o cargo nas universidades públicas. Então foi um decreto assim altamente repressivo, Decreto-Lei 477. E aí então eu falei, eu posso tentar. Eu fiz o vestibular, naquela época não era ainda unificado, eu fiz o vestibular para a Faculdade Nacional de Direito, já era o FRJ, mas não era mais Nacional de Direito. E aí eu passei e comecei a estudar Direito. E foi um momento muito interessante, porque naquele momento a advocacia do Rio de Janeiro, né, era uma advocacia muito especial. As pessoas eram quase todos homens, né, muito cultos, mas todos democratas. Então eu tive a sorte, digamos, de conhecer. Logo comecei a trabalhar como estagiária no escritório do Dr. Humberto Jansen Machado. E logo eu me associei então a um pessoal muito bacana. E em 1975, quando eu estava me formando, concluindo meu curso, houve o seminário da ABI, que fundou o movimento feminista no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade. E eu, como era estagiária de advocacia e tinha vários amigos, eu visitava um senhor lá que era amigo do meu escritório, um senhor bem idoso, Henrique Cordeiro, que era um dos fundadores da imprensa comunista no Brasil. Eu visitava sempre. Então quando eu cheguei um dia para tomar um café com ele, estava lá o cartaz convocando para o seminário da ABI. Eu falei, vou lá ver isso, bacana. E dali eu já saí engajada com o movimento feminista. Então eu já comecei, você imagina, eu estava acabando de me formar, explode o movimento feminista no Rio, e eu já começo a atuar recém-formada em torno do tema dos direitos da mulher. Então foi uma conjuntura muito boa. Então eu só tenho boas lembranças, porque eu não, quer dizer, o curso era o curso de Direito, eu tive excelentes professores, mas tive uns ruinzinhos também. O diretor da faculdade, quando eu cheguei lá, quando começou o curso, ele mandou me chamar no gabinete e botou o dedo. Você falou de assédio, isso hoje seria lido como um assédio. Ele botou o dedo na minha cara, um homem gordo, vermelho assim, ele botou o dedo na minha cara e disse, eu sei que a senhora veio fazer aqui. Eu falei, aí eu fiz cara de cínica, né? Falei, como assim? Eu vim estudar como todos os meus colegas de classe. Eu falei assim, não, a senhora é metida com política, a senhora é comunista, e a senhora veio aqui, a senhora veja lá o que vai fazer. Eu falei, eu estou dizendo, senhor, eu vim para estudar. Saí dali, não mudou nada, continuamos a fazer, mas nós fazíamos uma política também nessa época. Hoje eu não sei, porque eu me desliguei depois do Partido Comunista, eu abracei o feminismo a ponto de não poder caber mais nada. Mas naquela época o partidão mesmo, que chamavam assim, negociava, não era uma coisa radical. Porque se fosse eu não iria. Tinha diálogo, né? Tinha diálogo. Conta pra gente agora como foi um pouco do processo da Constituinte de 1988. Como é que foi esse movimento das mulheres, a participação das mulheres? Conta um pouco pra gente. Olha, foi muito interessante, porque nós tivemos assim uma sorte, eu diria, são essas conjunturas da sorte, né? Porque nós tínhamos uma mulher fundamental nesse processo, que foi a Ruth Escobar, atriz paulista, engajada nas lutas políticas contra a ditadura. Ela era deputada estadual, tinha sido deputada estadual eleita, e ela foi quem puxou o carro da criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Ela chegou junto ao Tancredo Neves, que foi o candidato, né, das diretas já, e que ia ser o presidente da República, naquele contexto não de eleição direta, mas era o que era possível naquela hora. Foi uma grande articulação democrática. E ela disse, olha, o senhor tem que criar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Se o senhor não criar, eu vou sair denunciando todo mundo. Ela era muito assim, ela era bastante assim, enfática, impulsiva, enfática. Defendia com veemência, né? Ela era de briga. E eles respeitavam, eles tinham medo dela, na verdade, os homens. E aí assim foi, morreu o Tancredo. Ela era conhecida do Sarney, porque ela era do mundo político, ela era do PMDB, todo mundo que pensava alguma coisa mais legal nesse país era do PMDB. E aí ela chegou junto lá do Sarney e falou, ó, o compromisso do Tancredo tem que ser honrado. Ele se comprometeu comigo a tirar o conselho. Se você não criar, era sempre assim, pá, pá, pá. E ele falou, não, claro, vamos criar, vamos criar. 1985, começa o governo do Sarney, em abril, começou no início do ano, em abril nós estávamos criando o Conselho Nacional de Direitos da Mulher. E houve uma articulação nossa com outras mulheres de São Paulo, com outras pessoas, para poder ver quem ia para onde, né? Montaram as conselheiras, foi um grupo que se organizou para isso. Eu, na verdade, fui escalada por esse grupo para ir para o corpo técnico, porque eu precisava de advogada feminista naquele momento vinculado ao corpo técnico do conselho. O conselho, então, se ocupou de ouvir as mulheres no Brasil inteiro. Esse foi o meu trabalho. Nós levamos a nossa proposta para todas as capitais onde havia alguma coisa organizada. O conselho tinha recursos, tinha orçamento para poder fazer isso, que é importante. E aí a gente ouviu as mulheres, a gente promovia nos lugares onde chegava um evento para discutir os direitos da mulher. Naquela época a gente não tinha direito nenhum, era o reinado do Código Civil de 1916, que dizia que a mulher era a colaboradora do homem. E então a gente passou a discutir, e esse trabalho as mulheres depois mandavam para a gente o resultado. A gente pediu mesmo que escrevesse, né, tudo escrito, papel, envelope, pelo correio, porque não tinha, só tinha telefone preto, não tinha mais nada, nem fax eu acho que ainda tinha, ou talvez já tivesse fax. Mas elas mandaram e a gente então compilou todo aquele material com aquelas reivindicações e fizemos a Carta das Mulheres aos Constituintes. Essa carta então selou para o Brasil inteiro o que era o nosso, o que nós queríamos. E eu diria que assim, 70%, 80% do que nós pedimos, nós ganhamos. E essa foi outra batalha. Aí sim, quando a gente sistematizou esses direitos, a gente aí começou, eu trabalhei nesse primeiro momento, desde esse primeiro momento, no sentido de convencer os parlamentares, os deputados e senadores constituintes, de que aqueles direitos tinham que ser incluídos na Constituição. Isso foi uma outra, foi uma novela, mas a gente conseguiu. Vamos falar um pouco sobre o projeto que está lá no Tribunal de Justiça, que é da Silvia Monte, né? Ela que é a coordenadora. Mulheres, a hora e a voz, direitos, conquistas e desafios. Como é que está sendo mostrar isso para a população aqui do estado do Rio de Janeiro? Conta um pouco pra gente. Olha, eu sou assim suspeita porque a exposição foi feita com base no depoimento de 4 mulheres cariocas que vivem aqui e que atuaram na Constituinte. Mas o resultado foi muito bom, porque inclusive nós tivemos lá, o tribunal, né, teve, o museu, a exposição está montada, vai acabar agora no dia 31, no Museu do Tribunal de Justiça. E ela foi visitada por muita gente jovem, muitas escolas. Esses dados, inclusive, vão ser apresentados numa mesa que vai ser feita no último dia. Na parte da manhã nós teremos a visita do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que vai falar para o público, né? E de tarde a gente tem a continuação da atividade. Então foi muito interessante, porque ela conta a história da nossa participação
naquele processo a partir desses depoimentos, mas ela vai além, sabe? A exposição, ela teve um caráter assim de mostrar que aquele passado está agora, está no presente. E de que modo ele está no presente? Porque esses direitos têm que ser cuidados com muito carinho, porque a qualquer momento eles podem ser destituídos. Aproveitando então a sua resposta, que fala um pouquinho do presente, ter vivido tudo isso, né, uma história viva que está aqui do meu lado, como que está sendo o seu olhar para o movimento de hoje das mulheres e para as feministas atuais, o presente? Qual é o seu olhar para esse presente? Então, eu acho que o presente não está fácil de identificar assim, exatamente para que lado esse presente, para que futuro esse presente está operando. Porque a vida mudou muito, o país mudou muito, o ingresso das tecnologias de comunicação pelas mídias mudou muito o panorama, porque naquele momento em que nós fizemos esse movimento, o nosso movimento, a situação era bem diferente, as coisas eram mais, talvez mais simples e ao mesmo tempo mais complexas, porque nós estávamos em meio a uma ditadura, mas as atividades presenciais preponderavam, então era possível ouvir as pessoas. Hoje eu tenho a impressão que o mundo digital ele é um mundo de falas e de muita fala e pouca escuta, e eu sei que, pelo que eu estou acompanhando, o feminismo está muito fracionado. Esse fracionamento, por um lado, é bom, porque pode significar que existe uma diversidade na sociedade que está refletida no movimento, mas ao mesmo tempo ele não pode perder o que foi precioso no nosso tempo, que era a atuação suprapartidária, a atuação focada no que era o interesse da mulher, na condição da mulher. Então, só nessa perspectiva nós pudemos criar o Conselho Nacional do Direito da Mulher, que tinha uma representação bastante diversificada, tinha mulher empresária, tinha... a composição do conselho obedeceu um corte muito assim amplo, uma representação ampla da sociedade, e foi por isso que a gente conseguiu, e foi com esse espírito de nos unirmos em torno do que era assim importante, fundamental para conquistar como direito das mulheres, a revelia das posições político-partidárias. A gente se uniu, e foi essa união, essa força que permitiu a gente avançar. O meu temor hoje é que a gente perca isso, essa capacidade. E digo mais, para concluir, tudo que fizemos lá foi muito negociado. E a gente conversou com todo mundo, a gente conversava com a esquerda, a gente conversava com o centro, conversava com a direita, porque nós queríamos que os nossos direitos fossem aprovados. Então até a Sandra Cavalcante, que era uma deputada federal do Rio de Janeiro, extremamente direita, assumida, mas era o tempo que a direita também era mais culta, era uma direita mais palatável, digamos assim. Até com ela nós conversamos, ela não gostava de nada disso, de mulher, não sei o quê, mas ela, alguma coisa ela deve ter votado em nosso favor ali. Por exemplo, aquele artigo lá da família, que declara aquele capítulo da família que declara a igualdade, e nós conseguimos botar no capítulo da família que o Estado deveria criar mecanismos para coibir a violência doméstica dentro da violência familiar. Isso foi fundamental, passou na última hora, na última hora mesmo, mais um pouquinho não entrava. Ligaram pra gente, disseram, tem que escrever aí para botar de um jeito que os deputados não encrenquem, passou na última hora. Lá está a Lei Maria da Penha, que está fundada nesse dispositivo, que é o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição. Uma grande vitória. E já chegando na nossa reta final, que pena, queria tanto mais. Eu faço sempre uma brincadeira com todas as convidadas, que é um bate-bola.
Eu vou falar uma palavra, o que vier à sua cabeça me responda. Democracia. Liberdade, direitos das mulheres, direito de ser livre e com respeito às diferenças. Mulher. A alma da terra, a mãe terra, a mãe da liberdade. Civilização. Democracia só funciona se for democrática, com respeito às diversidades todas. Doutora Comba, mais uma vez, muito, muito obrigada. Que felicidade lhe receber aqui. É tão bom a gente conhecer de perto, pegar essa energia gostosa, que a gente está precisando tanto disso nesse momento atual, né? De mais respeito, de mais compaixão, né? De ouvir o outro. Então, que presente que nos brindou. Obrigada a você. Foi um prazer. Tá? E nós ficamos por aqui. Eu sempre finalizo, né, com a frase da Luri Lutz. Somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E peço a vocês, se gostaram dos nossos vídeos, se inscrevam e deixem lá o seu like. Boa tarde.